Alunos e alunas, aqui quem fala é o professor Marcos. Estamos aqui para mais uma aula. Hoje, uma aula, uma aula interessante, uma aula sobre guerra luso-holandesa, uma aula que tem uma importância grande devido a alguns acontecimentos que vão ocorrer nela, que vão ser de grande importância, né, para vários países, desde Espanha, Portugal, Brasil, Holanda. Então, fiquem bem atentos, pois é uma aula um pouquinho complexa, mas que com atenção eu sei que vocês vão pegar todos os detalhes aí, tá? Primeira coisa que eu sempre gosto de ressaltar: não fique preocupado com nomes, datas, esses pequenos detalhes, que eles não vão fazer uma diferença tão grande assim, tá? E eu sei que muita gente tem dificuldade de lembrar o nome, lembrar a data. Gente, né, não se preocupem, tá? Eu não vou ficar fissurado nisso, tá? Então, se vocês puderem anotar, se vocês puderem, é, se vocês conseguirem lembrar, ótimo. Se não, não fiquem tão desesperados por causa disso, certo? A gente tem que falar desde o começo, né? Vamos começar ali no Brasil, porque o Brasil é um dos principais alvos dessa guerra, né? Assim como Portugal. Então a gente tem que chegar. Primeiro falar um pouco do Brasil, até porque vocês já tiveram, provavelmente já tiveram alguma aula sobre o começo do Brasil, então, né, sobre as grandes navegações e tudo mais, então acaba facilitando um pouco mais. Então, por que a gente começa falando de Brasil, né? Porque assim que o Brasil é descoberto, assim que começa a rodar que existe um lugar como o Brasil, né, a rodar pelo mundo, um lugar como o Brasil, alguns países acabam ficando interessados, né? E dentre eles, principalmente Portugal, né? Que começa a querer explorar o Brasil e tudo mais, e logo depois vem a Espanha, né? Que era uma aliada de Portugal. E em 1532 é iniciado efetivamente o processo colonizador, ou seja, a gente vê que tem um espaço de tempo grande até que de fato comecem a realmente se apropriarem do Brasil, né? Bom, eu tenho certeza que vocês já sabem sobre essa parte, né? Só que é aí que começa a nossa guerra luso-holandesa, né? Porque além de Portugal, outros reinos europeus também tinham interesse, né, nessas terras, como a Holanda, né? Que durante boa parte do século XVI estabeleceu relações amistosas com Portugal, participando até mesmo aqui no Nordeste do Brasil, produção açucareira, ou seja, a Holanda tinha uma relação amistosa com Portugal, né? E ainda assim teve uma guerra, né? Então, como é que se deu tudo isso, né? Porque a Holanda já participou um pouco amistosamente com Portugal aqui no Brasil, né? Só que
Com a unificação das coroas portuguesas e espanhola, olha aí, a Espanha vindo forte, isso em 1580, deu início à União Ibérica, né? E alterou esse cenário, porque, vamos lá, como consequência da possessão do Império Português, isso incluiu o Brasil como um dos controlados pela Espanha, né? Então, é, acabou. Porque assim, foi coroado um rei espanhol, né? Até me perdi um pouco, mas quando é coroado um rei espanhol, ele acaba pegando e passando a mão em Portugal ali, e junto disso vem o Brasil, né? E aí a gente já começa a entender um pouco melhor do porquê teve essa guerra, né? Quando você tem uma relação amistosa, geralmente você não vai começar uma guerra, né? Então a gente vê que a Espanha foi um dos principais pilares aí do porquê existir uma guerra contra os holandeses e é, Portugal e Espanha. Nessa imagem que está aí para vocês, vocês vão entender um pouco do mapa da Espanha, tá? Em azul é os territórios do Império Português. Então, gente, é bastante coisa, né? Portugal tinha um bom, assim, bastante territórios, né? Aqui no Brasil, aqui na África, né? Ela tinha bastante coisa justamente por causa das suas grandes embarcações, né? Portugal tinha um império naval assim muito forte, né? E por causa da Índia aqui na Ásia, então a gente entende o quão grande era Portugal, e a gente vê que a Espanha também, né? A Espanha sempre foi forte, né? Então a unificação dessas duas foi de grande importância aí, né? Em toda a parte, só para colocar aqui, em toda a parte vermelha é durante a União Ibérica, tá? Então a parte vermelha é a União Ibérica e a azul acaba sendo Portugal e Espanha, né? Bom, como unificou os dois, então dá pra gente entender um pouco melhor o quão grande foi essa união. No século XVI, a atual Holanda, né, ela fazia parte do Império Espanhol, né, e ela se tornou independente com justamente por causa das suas relações comerciais com as colônias ibéricas né, que foram rompidas. E os holandeses eles criaram a Companhia das Índias em 1602. É, não, Companhia das Índias Orientais, tá? Para tentar tomar da União Ibérica seus domínios na Ásia e criar um império ultramarinho próprio, porque nessa época o mar era o principal meio de comércio, de relação entre países, entre impérios, porque era o único meio de você chegar a esses lugares. Então, você ter um império ultramarino era essencial, né? Você precisava de um fortalecimento forte de navios, né? De navegação pelo mar. E por isso que a Holanda criou essa Companhia das Índias Orientais, né? Para tentar conseguir melhorar o seu poderio armado marítimo, né? E até mesmo
não só para se precisar guerrear e tudo mais, mas conseguir chegar nos lugares e transportar o maior número de produtos possíveis, né? Em menores quantidades de viagem, porque cada viagem demorava muito tempo, né? Então, quanto mais produto eles pudessem levar, melhor seria o seu comércio também. Então eles unem o útil ao agradável, né? E a guerra luso-holandesa teve um início ali, né? A gente tinha visto uma chama com a união de Espanha, Portugal e Brasil, né? Mas realmente teve início ali no final do século XVI com os conflitos entre Espanha e Holanda, que logicamente acabaram envolvendo Portugal, dada a unificação das coroas, né? E aí, só para vocês entenderem um pouco da importância, né? Essa imagem mostra um pouco do que eram essas embarcações marítimas, né? Que eles tanto queriam evoluir, melhorar, né? Porque você ter um controle marítimo era igual a maior chance de vitória possível e logicamente não um comércio mais muito mais estável, né? Você conseguir saber que você vai conseguir levar os seus produtos num tempo específico de dias ou meses e saber que poderia voltar com, com novos produtos, com dinheiro, com tudo que eles fossem atrás. Essa guerra durou um tempinho, viu? E ela passou por um momento de trégua, né? Só que ela foi, digamos que, ela foi intensificada e retomada em 1621. Então a gente pode ver que tem um momento ali de trégua por causa devido a um outro conflito que eu acho que não tem por que colocar aqui, né? Mas quando os holandeses criaram a Companhia das Índias Ocidentais, né? Tinha orientais e agora tem ocidentais. Elas vieram com o intuito de dominar o território de Portugal, Espanha, na África e na América. Então, ou seja, esse ponto aqui é o que eles queriam pegar, né? E logicamente aqui, né, pegar o Brasilzão, que a gente sabe tão bem o porquê que eles queriam, né? A quantidade de riquezas que tinham no Brasil era essencial para criar um império, né? É, político, um império comercial extremamente forte. Então, e lógico, né? Aqui na França não, na África, justamente porque a África também tinha muitos recursos e lógico, né, gente, se você acaba saindo dessa região por aqui, você precisa fazer todo esse caminho para chegar no Oriente, né? Então você sair do Ocidente para vir para o Oriente, você tem que passar por aqui. Então se você tem domínios pela África, você acaba conseguindo não só o que tem lá, mas consegue também criar rotas marítimas para conseguir chegar nos lugares muito mais fácil, sem precisar ter que batalhar contra outros países, outros reinos, outros impérios. Então a gente acaba entendendo um pouco do porquê dela ter ido para cima desses lugares, né? Ela tentava também retomar sua participação na produção açucareira e render lucros aos nobres holandeses, ou seja, né, dinheiro, produtos, né, porque nem só de dinheiro se vive. Então você ter ali como no Brasil você tinha o pau-brasil que dava aquela coloração avermelhada, né, que era vista como algo se utilizado bem virava algo luxuoso. Então eles sempre
estavam buscando esses nobres, eles sempre buscaram alguma coisa para se mostrarem, né, ostentarem, né, como o pessoal usa hoje. E não só isso, né, mas também a coloração era muito útil, né, para fazer outras coisas, né, até bandeira para navio ou roupas e tudo mais. E aí a gente entra num ponto, né, que é o ataque holandês ao Brasil, que começa aqui, e começa pela Bahia, em Salvador, capital da colônia, né, para quem lembra aí, Salvador era a capital da colônia, é, e desde 1568, né, e foi invadida e dominada em 1624. Então os holandeses eles vieram e conseguiram dominar. Eles permaneceram na região até 1625, quando eles foram derrotados por tropas ibéricas, né? A gente já chegou a falar isso em outra aula também, né? Então vou avançar um pouco. Só que a tentativa de dominação do território brasileiro por parte da Holanda, elas continuaram. Em 1630, por exemplo, é, foi em Pernambuco, parte do Nordeste açucareiro, né, que era um dos principais domínios que eles estavam querendo, porque o açúcar era algo de muito valor, muito utilizado, né? E assim como Salvador, ela foi invadida e aos poucos ela foi dominada, e em meados de 1630 outros locais também foram conquistados. Então, até se você pegar os dias de hoje e pegar algumas partes do Nordeste, a gente vai ver que existem influências, né, holandesas. Justamente porque parte desses ataques, alguns acabaram ficando, né? E a gente sabe que toda vez que há uma dominância de algum país, reino, império, acabam ficando requisitos, né? Seja na estrutura da cidade, seja em algum ponto turístico né, que acaba sendo turístico justamente porque eles trazem um pouco da herança deles para esse lugar dominado. Então, ainda hoje, se vocês forem lá em algum desses lugares do Nordeste, vocês vão ver que tem requinços holandeses, né? Isso é bem legal. E com base nesses lugares dominados, em toda essa guerra contra Portugal e Espanha, a Nova Holanda ela foi criada e o conde de Maurício de Nassau foi enviado para comandá-la. Olha só, eu acho que vocês já ouviram esse nome, né? É um nome que acaba sendo bastante citado nessa parte da guerra. E até mesmo quando vocês estão aprendendo sobre o Brasil, vocês acabam pescando esse nome porque ele foi bem importante. Justamente porque o Maurício de Nassau ele promoveu diversas mudanças administrativas na região, conquistando não só o apoio de vários setores que eram importantes, né, para a permanência da Holanda no Nordeste, como para conseguir até mesmo invadir alguns outros lugares próximos, né? E dentre esses setores estavam os senhores de engenho. Então, se você consegue ali fazer digamos que uma aliança ali com os senhores de engenho, você convence eles de que tá do seu lado um melhor caminho, então logicamente você vai ter uma vantagem e vai ser mais fácil para você permanecer dominante naquele lugar e até, né, conseguir
outro lugar, usando alguns contatos e coisa e tal, né? Porque os senhores de engenho eram muito fortes, né, no Nordeste. Então ter eles como aliados era muito importante. É, alguns anos foram se passando dessa invasão e desde que eles começaram a dominar territórios do Nordeste. A Holanda ela começou também a pegar outros domínios portugueses, né? Tanto na África como no Brasil, estabelecendo seu próprio império colonial. Olha aí, gente. É, olha, Brasil, África, olha só o espaço que ela estava conseguindo pegar de Portugal, né? Não era pouca coisa, né? E, e aí a gente vê que começar a dominar bastante desses territórios, né? Começar a ganhar bastante domínio, acabou gerando, deixando essa imagem aqui que é uma imagem muito bonita, né? Dos navios. Eles imaginam a quantidade de navio que era necessário para invadir um lugar como esse, né? Então, olha aí a importância da criação das Índias Ocidentais, né? E aí a gente entra numa nova fase ali da Guerra Luso-Holandesa, né? Que é o fim da União Ibérica em 1640, que foi um processo conhecido como Restauração de Portugal. Ou seja, Portugal estava começando a se separar ali da Espanha, né? Só que os conflitos entre Portugal e Holanda eles se mantiveram vivos até uma assinatura de paz de Iowa, né, em 1661. Então, olha a quantidade de tempo que durou esses conflitos, né? É, e justamente foi estabelecida essa assinatura de paz, é, e entre Portugal e Holanda, porque Portugal já estava começando a ficar muito fraca aí, né? Já não estava valendo mais a pena conseguir continuar com com esse conflito, né? E Portugal teve que indenizar a Holanda em 4 milhões de cruzados. Gente, isso é muito dinheiro, né? Isso é muito dinheiro mesmo. É, e, e eles têm que desocupar os domínios portugueses. Ou seja, a Holanda teve que desocupar vários domínios portugueses. Então, é aquela coisa, né? Tiveram. Foi porque, ó, querendo ou não, a Holanda, mesmo que ela estivesse ganhando domínios, a gente sabe que se você ter um conflito ativo por muito tempo, gera um custo muito alto. Então, né, e não só um custo monetário, né? Como de tropas, você acaba perdendo muita gente boa por causa disso e quase 30 anos de quase 30 anos de guerra de conflitos, né? Então, quase 30 anos de conflito é muita coisa, né? Você perde muita gente, você perde muita coisa, você vai enfraquecendo mesmo que você vai ganhando territórios, domínios. Então, esse tratado acabou servindo como um bom grado dos dois, né? Então, Holanda ganhou uma quantia muito grande e Portugal acabou ganhando alguns domínios, né? É, só que nem tudo são flores, né? A gente sabe disso. A história sempre tem o seu plot twist, né? Porque após alguns desentendimentos e violações a esse acordo,
né? Os conflitos entre Portugal e Holanda chegaram definitivamente ao fim só em 1663, ou seja, tiveram mais 2 anos aí de conflitos, né? Então vocês podem ver que nem tudo são flores realmente. Mesmo terminando, eles ainda tiveram é, conflitos por 2 anos, mas tudo acabou em 1663, né? E, e pelo menos aí alguns, alguns, alguns não, vários conflitos acabaram acontecendo. Essa imagem aí ela simboliza um desses conflitos, né? É mais uma imagem ilustratória ali pra gente tentar entender um pouco, né, do de como foram os conflitos, porque muitos deles foram marítimos, né? Alguns foram invasões, então eles vinham pelo mar. Às vezes eles acabavam lutando pelo mar e iam depois por terra e se estabeleciam em terra e aí, começavam a, a buscar qualquer tipo de maneira de se de cravarem ali que é o seu domínio agora. Então se estabelecer ali de forma fixa, né? Então dizer aqui é o nosso domínio e é isso. E é lógico que isso acaba sempre tendo alguns desvios, né? É, Nem sempre eles ganhavam. A Holanda ela demorou muito tempo para conseguir ter realmente diversos domínios, né? Então a gente vê aí que cada viagem demorava dias, meses. Então vocês imaginam o quão absurdo seria você chegar num lugar, ficar meses para chegar no lugar e ainda assim perder, né? Então eles tentavam sempre, cada conflito que eles iam, eles tentavam ir uma vez batalhar, ganhar, se fixar e já começar a obter recursos, né, para conseguir pagar esse conflito, né? Então, no geral, a gente vê que foi uma guerra que não tinha, não tinha muito por que acontecer, já que Portugal e Holanda tinham seus, tinham seus, é, é, tinha uma aliança, né, entre os dois, uma aliança pacífica entre os dois, né? Mas devido à Espanha querer, é, depois devido à Espanha conseguir juntar Portugal e obviamente o Brasil ao seu domínio, isso acabou levando a Holanda, depois da sua independência, a querer se aproveitar um pouco dessa junção para conseguir novos domínios e conseguir é, recursos, rotas marítimas, desenvolver é, sua marinha, né? E por assim vai. E aí a gente entra em algumas implicações, né? Porque embora eles tenham conseguido recuperar o Brasil e vários territórios na África, o Império Português, agora falando um pouco de Portugal, o Império Português ele viria a centrar-se nos anos seguintes, ou seja, vocês viram a quantidade de tempo que durou, né, essa guerra. Então mesmo depois que a Holanda ela acabou se retirando de alguns desses lugares, ainda assim
Portugal ela demorou até conseguir se centralizar, conseguir se restabelecer, né? E enquanto isso, os Países Baixos que a gente falou em outra aula, eles se consolidaram a sua independência e formaram o Império Colonial Holandês, abrindo caminho para um novo horizonte de é, um novo horizonte que viria a ser a ser pensado por esses países. É, e apesar, né, dos grandes custos e perdas, é, o- eles conseguiram ganhar bastante coisa também com essa guerra. E olha só que legal, né? A Inglaterra sempre voltando a se envolver na história, né? Uma das principais é um dos principais países, historicamente falando, e ela se saiu beneficiada, né? Porque sua maior ameaça à sua autonomia, ela conseguiu ela conseguiu ter uma certa vantagem, né? Porque as rotas marítimas espanholas elas acabaram se enfraqueceram. É, é, elas acabaram enfraquecendo e com isso a Inglaterra conseguiu é, é, ficar um pouco mais um pouco mais aliviada, digamos assim, porque ela acabou ganhando muito, né, com isso. A Espanha era uma, uma das, se não a mais perigosa aos olhos ingleses, né, e as rotas marítimas espanholas eram muito fortes, então essa guerra com a Holanda e as Índias ocidentais e orientais acabaram enfraquecendo muito, não só as rotas como também a Espanha, né? E logicamente que a economia de todos esses países e impérios que eu acabei de falar, eles tiveram eles tiveram sempre instáveis, né? Porque ora um tinha o controle, outro acabava ganhando o controle, então a gente vê que isso deu algum atraso na economia desses países ou impérios, né? E eu acho que é isso. É, acho que eu consegui pegar todos os principais pontos ali da guerra luso-holandesa. É, foi uma guerra, como eu sempre gosto de dizer, né? Guerra ela não é só entre conflitos armados, ela é uma guerra também política. Então a gente viu que ela uma das a principal chama que deu para iniciar essa guerra foi a Espanha ter coroado um rei espanhol e que acabou juntando, né, ao seu domínio Portugal e o Brasil e a Holanda que acabou ganhando sua independência e foi atrás de melhorar suas rotas marítimas, sua marinha em si, né? Se assim eu posso dizer. Então, foi uma guerra que teve muitos conflitos, porque eles usavam esses conflitos para ganhar poder, para ganhar domínios. Então, é muito importante a gente lembrar que é, vários desses conflitos acabaram deixando um pouco da história ou do DNA holandês por onde eles passaram, né? Então, se você for um pouco por Nordeste, em alguns lugares vocês vão ver um pouco desse DNA. E eu acho que é isso, né? Não é uma guerra tão complexa. Tem
muitos conflitos, né? Mas eu acho que eu consegui passar o geral dela, certo? Obrigado a todo mundo aí e até a próxima aula.